Aê! De fora é minha, hein? Olá, seja bem-vindo ao podcast De Fora é Minha. Muito obrigado a você que nos escolheu, que está aqui acompanhando o nosso trabalho. Hoje, nosso terceiro programa, vamos falar de muita história de futebol. E antes da gente começar aqui, apresentar quem está aqui com a gente, falar também do nosso tema de hoje, vou te convidar para você curtir aí a nossa página De Fora é Minha. Você pode acompanhar os programas que já foram ao ar, já tivemos 2 podcasts. Você pode aí conferir os nossos programas. Hoje, nós vamos falar de decisões de campeonatos mineiros, já que no último domingo tivemos o primeiro jogo, né? Agora no próximo domingo será a grande decisão do campeonato dessa temporada. Aqui para falar sobre o campeonato, Rivelli Nunes, também Vitor Dias. Pessoal, valeu pela presença. E hoje temos aqui um convidado, o jornalista do jornal Hoje em Dia, Alexandre Simões. Alexandre, muito obrigado pela presença, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Pois é bacana, é sempre legal conversar sobre futebol, né? Que hoje teve uma definição fantástica do Mauro César Pereira, né? A maior invenção do mundo é o futebol, sem dúvida alguma. É o melhor assunto para ser debatido. Legal. Eu sou o Rafael Miguel, né? Vou conduzir, né, esse aqui, o nosso bate-papo sobre esse tema. Dá licença aqui o Vitor e Rivelli, já que nós temos o convidado, vamos começar com ele, né? Queria saber do Alexandre, qual foi assim a primeira final de campeonato estadual que ele lembra? Não precisa ser de Minas Gerais, né? A primeira final que te marcou de algum estadual aí pelo Brasil? Bom, assim, a que mais marcou, né, sem dúvida, assim, eu era garoto ainda, tinha 8, 9 anos, né, e foi aquela do Corinthians contra a Ponte Preta, né, quando o Corinthians quebrou o jejum de títulos ali em 1977, né. Existia todo um envolvimento, né, pelo fato de que o Corinthians vinha há 23 anos sem ser campeão. E criou-se toda uma torcida, né? É interessante isso, né? Porque hoje, né, se eu fosse pensar naquela final do ponto de vista de hoje, eu teria torcido pela Ponte Preta. Provavelmente, né? A maioria das pessoas, né? Teria. Exatamente. Mas naquele momento que eu me lembro era assim, era uma comoção muito grande pelo sofrimento do Corinthians, né? Por tanto tempo. E aí o que acontece? A Ponte Preta tinha um time superior ao Corinthians, individualmente, era superior à Ponte Preta, né? Vários jogadores de seleção brasileira. E é interessante porque aí a Ponte Preta perdeu ali naqueles anos 70 ali a chance de ganhar um título e está até hoje sem, né? E o Corinthians, a partir dali, foi campeão paulista várias vezes, gol brasileiro, mundial. Então, realmente, eu torci pro Corinthians, né? Foi a primeira final que me marcou. Mas se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu teria torcido pela Ponte Preta. E é uma coisa que até nesse ano a gente vê, né? O Audax, por exemplo, está na final do Campeonato Paulista. Sempre quando um time pequeno chega, né? Um time de menor expressão chega na final, tem essa torcida mesmo. E já tivemos alguns casos, né, Rivelli, de alguns times menores, de torcidas menores que conseguiram chegar nas finais. A gente teve aqui em Minas mesmo, até pouco tempo, Ipatinga, né? Que chegou 2 vezes seguida às finais do Mineiro, ganhou uma do Cruzeiro, aquela de 2005, que até de forma meio surpreendente, porque tinha uma conversa que o Ipatinga era filial do Cruzeiro, que vai ter entrega, que não vai ter entrega. Acabou que o Ipatinga, com aquele time do William, time do Léo Medeiros, Rodrigo Poço, Walter Minhoca, se não me engano, estava nesse time também. Paulinho ganhou esse título em cima do Cruzeiro, e no ano seguinte, ele ganhou o título no Mineirão, e no ano seguinte foi ao contrário, ele foi disputar o título com o Cruzeiro, mandando o segundo jogo da final. Em 2006 ele teve a melhor campanha, né, da primeira fase. Teve a melhor campanha e foi para a final contra o Cruzeiro e perdeu em Ipatinga. Então, assim, histórias de times menores que chegam em finais estaduais, a gente tem várias. O próprio Campeonato Paulista, de 2 anos atrás, se não estou enganado, o Ituano foi campeão. Eu acho que no futebol paulista, principalmente, tem muito isso, né? Os times, ou pelo regulamento, ou pela força que os times do interior tinham, eles chegam muito às finais de campeonato. Tem também a questão econômica, né? Porque o Campeonato Paulista ele é mais valorizado que os outros, então os times do interior paulista são mais fortes no início do ano, aí possibilita mais surpresas, né? Agora falou do Ipatinga, mas eu também queria destacar aqui a Caldense, né? Que foi finalista ano passado
E também foi campeã em 2012 no Campeonato Sem os Grandes, mas quase foi campeã do Supercampeonato. Perdeu o Cruzeiro no saldo de gols no último jogo, senão ela seria campeã também. Mas o campeonato que é considerado pela Federação Mineira foi o que a Caldense ganhou, Exatamente. né? O primeiro campeonato, né? Só com os times do interior. Os grandes estavam na Suminas, né? Os grandes eram Atlético, Cruzeiro, América e o Mamoré, Mamoré né? também. O Mamoré tinha feito boa campanha no ano anterior, no Mineiro, então foram os 4 representantes. A gente também tem, ao longo dos anos, algumas equipes do interior que chegaram em finais. A gente tem também o Vila Nova, que é considerado no interior, mas é aqui da Grande BH, foi um grande campeão no passado. O Siderúrgica de Sabá também ganhou finais. E outra equipe que chegou em final também foi o Democrata, que perdeu a final de 57 para o América. Democrata de Sete Sete Lagoas. Lagoas. Na década de 90, de Governador Valadares foi Perdeu vice-campeão, pro mas Atlético, não era final. Mas assim, também é outro time do interior que teve um grande momento na década de 90. Agora, por mais que não seja, às vezes, não seja interior, né? Mas os estaduais, eu acho que eles estão ganhando uma nova cara nessa década, né? Eu acho que está acontecendo uma transformação. Eu não sei se é positiva ou se é negativa, porque a história do futebol brasileiro começa com os estaduais, mas se a gente vai pensar o futebol de hoje, é uma competição ultrapassada, né? E se a gente for pegar dos 4 grandes centros do futebol brasileiro, né, que é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, o único estado que tem uma decisão entre 2 times da Série A é Minas Gerais. Porque no Rio Grande do Sul a gente tem o Juventude encarando o Internacional, em São Paulo a gente tem o Audax encarando o Santos, e no Rio, que tem um clássico, o Vasco e Botafogo, mas o Vasco é um time da Série B, né? Então a única final estadual dos 4 grandes centros do futebol brasileiro que tem 2 times de Série A é justamente em Minas Gerais. E eu acho que isso é um indicativo por este fenômeno aí de há 2 anos o Ituano ter sido campeão paulista, do ano passado a Caldense ter sido vice-campeã mineira com uma campanha fantástica, né? Então eu acho que é um indicativo de que está acontecendo uma transformação. A gente só vai saber no futuro se ela é boa ou se ela é ruim, né? O futebol brasileiro nasce da rivalidade estadual. Hoje ele é deficitário, mas aí a gente não sabe também até que ponto que acabar com o estadual não pode também prejudicar o funcionamento da engrenagem futebol. Mas é um processo que está acontecendo, e até a importância que os times estão dando, né? Se você perguntar a qualquer torcedor do Atlético, ele prefere passar pelo Racing na Libertadores do que ser campeão mineiro. Se tiver que fazer uma escolha, lógico que ele prefere os 2, mas se ele tiver que escolher entre seguir na Libertadores e ser campeão mineiro, eu te garanto que 100% vai preferir seguir na Libertadores. Então é realmente um negócio interessante aí da competição que iniciou a história do futebol brasileiro e a história das grandes rivalidades que a gente tem. E uma coisa que é interessante disso que você falou, né, que às vezes algumas pessoas defendem que tem que acabar o estadual, ou pelo menos os grandes não participarem, e tem uma coisa interessante, quando, por exemplo, é Atlético Cruzeiro que chega no final, todo mundo fala, o campeonato é sem graça, é sempre Atlético Cruzeiro. Aí quando outro time chega, Caldense ou Ipatinga, e fala, não, os times estão maus, né, o Atlético tá mal porque não chegou na final, o Cruzeiro tá mal. É muito interessante, né, isso. Sempre tem uma desculpa pra denegrir o campeonato, né? Tipo, o pessoal não quer ver o lado positivo das coisas nunca. Sempre tem um porquê pra denegrir o campeonato. Isso que o Alexandre falou é bem verdade. A força do futebol brasileiro tá muito no fato dela ter sido desenvolvida a nível estadual, sabe? Porque, como o Brasil é um país muito grande, né? Aqui tudo se desenvolveu a nível estadual, né? Porque país como uma federação, a gente talvez seja o único país onde a gente tem federações estaduais e uma confederação nacional. No resto a gente tem só federações nacionais, né? Então a gente teve esse desenvolvimento esportivo sui generis. Então, assim, os estaduais eles podem ter, dependendo do ponto de vista, até passar da hora de existir, mas assim, eles tiveram e tem muita importância ainda no cenário do futebol nacional. Tem muita história, né? Porque de grandes clássicos ou grandes jogos que a gente lembrar da década de 70, década de 80, vários serão por decisões de campeonato estadual. Tem o famoso Flamengo e Vasco, eu não vou me lembrar o ano do gol do Rondinelli no final. 79. No Leão, o gol do Leão era goleiro do Vasco. E teve na década de 80, você perguntou para o Alexandre, ou Rafael, o estadual que ele lembra com mais clareza, assim, o primeiro, um que marcou. Eu vou te falar que eu tenho 3 estaduais que me marcaram muito, sem contar que os aqui de Minas. Eu tenho a final de 88 do Campeonato Paulista, inclusive entre o Corinthians e um time de Campinas também, só que dessa vez o Guarani.
que no primeiro jogo da final, o Neto fez um gol de bicicleta no Morumbi. De pé direito, jogando pelo Guarani, em cima do Corinthians. Mas na volta, o Corinthians, com um jogador que tinha acabado de surgir no terrão, o Viola, fez um gol de carrinho e deu o título do Campeonato Paulista daquele ano pro Corinthians. No mesmo ano, no Rio, nós tivemos o Vasco ganhando uma final do Flamengo com o gol do Cocada. O irmão do Miller, no final do jogo, entrou em campo, fez o gol, foi expulso e jogou a camisa na cara do Lazzaroni. Eu não lembro quem que era o treinador do Flamengo na época. Foram duas finais que me marcaram muito. E no ano seguinte, a do Campeonato Carioca, de 89, que a gente não pode esquecer também do título que tirou o Botafogo da fila, né, com aquele gol do Maurício, o camisa 7 iluminado do Botafogo. E você, Vitor, qual que foram aí que te marcaram, assim, que você lembra? Assim, fora de Minas eu posso citar algumas. Eu lembro muito bem das duas finais do Paulista do Carioca de 95, do Paulista que teve o gol do Elivelton na prorrogação, jogo lá em Ribeirão Preto, e a final do Carioca com o gol de barriga do Renato Gaúcho, que foi uma jogada improvável no final do jogo. O Ailton cortou para um lado, cortou para o outro, chutou e encontrou a barriga do Renato Gaúcho para dar o título pro Fluminense. Foi um jogaço esse jogo. Um jogo dramático, né? O Flamengo jogava pelo empate, né? Treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. No ano do centenário, o Fluminense fez 2-0. Dois gols do Leonardo, que substituiu o Ézio, né? O centroavante, que estava machucado. O Fluminense fez 2-0 e deu um passeio no Flamengo. O Flamengo empata por 2-2. Inclusive, um dos gols foi do Fabinho, o volante que depois veio pro Cruzeiro de pé esquerdo, o 2-2. E aí no finalzinho tem essa jogada aí que o Ailton chuta cruzado, né? E o Renato Gaúcho, eu acho que ele coloca a barriga na bola, né? Tem um movimento de que ele vai na bola para poder empurrar a bola para dentro do gol, né? Então realmente foi. E olha, e dentro deste processo que a gente vive, né, aí dos estaduais, né, se bobear, talvez possa ter sido, inclusive, a última grande final de Campeonato Carioca, aquela de 95. O Campeonato Carioca, ele viveu momentos muito ruins. A gente teve o caixão, né, no início do século lá, porque os times não concordavam com a federação. A gente vê um Campeonato Carioca hoje que o do ano passado foi completamente contaminado, né, por brigas políticas de Flamengo e Fluminense. Então, talvez tenha sido a última grande final de Campeonato Carioca, aquela de 95, na questão de Maracanã lotado, de realmente valer muito. Uma coisa que atrapalhou muito, né, Alexandre, isso que você falou do Campeonato Carioca de uns anos pra cá, foram essas eternas reformas que o Maracanã passou, né? Reforma para Pan-Americano, reforma para a Copa do Mundo. Agora está fechado para as Olimpíadas mesmo, a decisão sendo lá. E eu acho que isso atrapalhou muito também o futebol carioca, dele ter grandes finais. Porque a gente sempre vai lembrar de uma grande final de campeonato no Maracanã, né? Exato. Agora, um aspecto altamente positivo que o Maracanã tem como característica e que no resto do Brasil a gente vê que não acontece, né? Em São Paulo, inclusive, tem a história da torcida única, né? É o clássico de torcida dividida, né? O Maracanã, exato. Realmente, o Maracanã é o maior palco do futebol brasileiro, né? E nesse aspecto, ele está muito à frente dos outros, né? Porque todos os clássicos do Maracanã são com torcidas divididas, e torcidas divididas mesmo. Eu já fui a vários, né? Eu sou tricolor, sou fluminense, tenho um filho fluminense, um filho flamenguista. E o que acontece? Tem os setores das duas torcidas, né? Atrás dos gols, mas no meio do campo é todo mundo junto e misturado, né? E com uma educação, exatamente, com uma educação absurda, o irmão com a camisa do Flamengo, o outro com a camisa do Fluminense, sai o gol, comemora, canta, grita, todo mundo no maior nível possível. E mesmo o índice de violência de torcidas organizadas no Rio de Janeiro, se a gente for reparar, há quanto tempo a gente não tem notícia de briga de torcida no Rio de Janeiro, de morte, como a gente tem em São Paulo principalmente, em algumas capitais do Nordeste e até em Belo Horizonte. Então, é um trabalho que foi feito no Rio de Janeiro e que está sendo feito no Rio de Janeiro, que é meio diferente no Brasil. E aí a gente percebe isso, né? O Maracanã dividido, porque clássico de torcida única, o clássico de torcida 10% não é clássico. É um jogo como outro qualquer. Então eu acho que realmente é um lado extremamente positivo, né? E que tomara que aí possa engrenar aí e o Maracanã voltar a receber esses jogos aí. Vai demorar, né? Porque eu acho que é só outubro que ele vai poder passar a receber jogos.
mas sem dúvida é um aspecto muito positivo e que eu acho que o Brasil inteiro precisa copiar, porque eu acho que em Belo Horizonte, principalmente, né, eu acho que uma das maiores manifestações culturais que a gente tem em Belo Horizonte é o clássico Atlético e Cruzeiro. E a gente matou isso nos últimos 5, 6 anos, né? Então eu acho Com que certeza. tá na hora de recuperar isso. E dá para traçar uma certa história, a gente comparando os campeonatos dos 4 grandes centros, né? Traçar uma história do recrudescimento dessa divisão. Dessa divisão total e completa de torcida mandante e visitante no clássico. Por exemplo, lá no sul, onde os dois times sempre tiveram seu estádio, pelo que eu já pesquisei, as torcidas eram divididas, costumavam ser divididas assim, 2/3 para o time da casa e 1/3 para o time visitante. Então ainda era uma festa muito bonita, ainda tinha muito torcedor visitante. Aí assim, não sei a partir de que ponto isso começou a desandar lá, e agora lá a gente tem a questão dos 10%, que é o mínimo que a lei obriga, né? Não é nem 10%. Lá é muito menos do 10%. É como acontece, por exemplo, em vários estádios, porque o 10% é se a polícia garantir os 10%. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, se o clube falar que a estrutura dele, num estádio para 60 mil é para receber 2 mil, a polícia vai lá, dá garantia para 2 mil e são 2 mil visitantes. Então 10% é o máximo, e se a polícia garantir, que se a polícia não garantir, é a quantidade que a polícia garantir. E aí em São Paulo, mudando para São Paulo, onde isso começou um pouco antes do que em Minas, a gente teve na década de 90 a federação tentando impedir isso, porque a gente tinha os clássicos com o mando da federação, e aí a federação fazia o que ela queria, e via de regra mandava o jogo para o Morumbi ou para o interior de São Paulo com as duas torcidas, 50-50, e a partir do início da década isso começou a mudar. O São Paulo também começou a encrespar com essa história toda, porque o estádio é de São Paulo, né? E em Minas Gerais isso começou a partir do fechamento do Mineirão. Ô Rivelli, eu acho que uma final que a gente, aqui em Minas, né, que a gente não pode deixar de falar, é de 97, né, Cruzeiro e Vila Nova, que é o maior público, né, da história do Mineirão. É o maior público presente do Mineirão, né? 132.834 pessoas no estádio, naquela final do gol do Marcelo Ramos, que deu o título pro Cruzeiro em cima do Vila Nova. O ingresso nesse jogo foi, eu não me recordo o preço, acho que era R$5, alguma coisa assim. E mulher e criança entrava de graça. Acho que o público pagante foi... Não chegou a 80, foi 70 e poucos mil pagantes. Mas foi o maior presente, é o maior, né? Presente é o maior público presente da história do Mineirão. E reza a lenda que em Nova Lima nesse dia não ficou nenhuma pessoa. Agora, pra estatística não conta, né? E tem essa história toda aí do orgulho cruzeirense, de o maior público, mas pra estatística, né? Do ponto de vista estatístico, o público presente não conta. O que conta é unicamente o público pagante. Então o clássico lá de maio de 69, lá, Cruzeiro 1-0, gol do Natal, com 123 mil e quase 124 mil pagantes, é o maior público da história do Mineirão, né? Porque o grande problema é esse, você imagina, você fazer você pegar quem não paga para ir no jogo, você imagina a final domingo, o Atlético e América não tem ingresso. Né? Abre o portão do estádio. Primeiro que é perigoso, absurdamente perigoso, que você perde o controle, e foi o que aconteceu em 97, e a partir dali passou a se cobrar, inclusive de criança. Criança menor de 12 anos entrava de graça no estádio. Tanto é que na final da Libertadores o público já foi pelo menos 15 mil pessoas menor. Não, foi bem menor, foi 97 mil, 96, 97 na final da Libertadores, em agosto de 97. E aí pagantes. Também já teve mais 100 mil presentes. Exatamente, mas é isso. Então, quer dizer, realmente é uma prática perigosa, e do ponto de vista estatístico, né, do ponto de vista do torcedor, tudo é válido, né? E o torcedor tem que tirar essa onda mesmo com os feitos, né, do time, do clube dele ou da torcida dele. Mas do ponto de vista estatístico, não vale. O que vale do ponto de vista estatístico é só público pagante realmente, só quem pagou o ingresso é que pode ser contado. Agora, também aqui no Campeonato Mineiro, nos últimos 10 anos aí, a gente teve algumas finais também bem inusitadas, né? Teve o 4-0 do Atlético, né, em 2007, com o gol de Costa em cima do Fábio. Teve os dois 5-0, né, em cima do Cruzeiro também, 2008 e 2009. Foram finais atípicas, finais né? bem atípicos, com resultados atípicos, né? Não, e 2005 e 2006 teve o interior na final. 2007, 2008, 2009, 3 goleadas decidindo o título no primeiro jogo. Então foram finais bem atípicas. Em 2011,
se eu não estou enganado também, foi o primeiro Campeonato Mineiro que não teve jogo em Belo Horizonte. Afinal, não teve jogo em Belo Teve Horizonte. jogo porque era a Arena do Jacaré, que o Cruzeiro ganhou, o Atlético ganhou o primeiro jogo do Cruzeiro na final, e o Cruzeiro na volta conseguiu vencer o Atlético e ficar com o título. Ô Vitor, e em relação a essa final Atlético e América, né? O que a gente pode falar assim, de decisões que já tiveram? Você sabe qual foi a primeira, ou mais ou menos, ou as históricas assim, que tiveram, né, entre Atlético e América? A primeira foi em 1958, que cada time ganhou um turno. Tem inclusive uma história engraçada de um jogo que foi remarcado entre Uberaba e América, que deu muita confusão. Teve ser remarcado e na revanche o América ganhou. Aí ele foi para um desempate com o Cruzeiro para poder ganhar o segundo turno. E o América ganhou, passou para a final contra o Atlético. Foi a primeira final entre Atlético e América. E depois, se o Alexandre pode até me ajudar aqui, depois foi só em 99, né? Exatamente, mas essa final de 58 ela tem a particularidade, né? Porque em 1958 o Atlético comemorava o cinquentenário dele, né? Então, o que acontece? Era um título muito, muito, muito desejado, né? Porque naquela época era a única conquista que existia, era o estadual, né? Não tinha tanto de competição, Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, né? Que o primeiro, se a gente for contar a Taça Brasil, foi em 59, o Atlético inclusive participou dele por ter sido campeão de 58. Mas o Atlético ganhou o primeiro turno com o pé nas costas e meio que poupou o time no segundo turno, pensando numa final. E na final ele ganhou os dois jogos do América, 1-0, gol do Baldo, e depois ganhou o segundo 1-0, gol do Alvinho, e foi o campeão mineiro de 58 nessa primeira decisão Atlético e América, e ali na era Independência, que foi completamente dominada pelo Atlético, né? Nos anos 50, o Atlético só perdeu os títulos de 51 para o Vila Nova, e curiosamente ele poderia ser tri, porque o Atlético ele tinha uma perseguição ao tri absurda, né? Ele era bicampeão, na hora dele ser tri, e isso vem desde 1928, né? Na hora dele ser tri, ele perdia. Em 28 perdeu pro Palestra, que aí foi tri, 28, 29 e 30, então quer dizer, o América tinha sido Deca, o Palestra de cara foi tri, e aí o tri virou uma perseguição frenética no Atlético. Depois quando o Palestra virou Cruzeiro, ele foi tricampeão, 43, 44, 45. Exatamente. E até hoje o Atlético não tem nenhum tricampeonato. Aí o Atlético, sempre que ele 48, ganha 3 títulos, ele ganha mais um título. Quando ele podia ser, veio o gol do Guarda, aí 51 ele podia ser de novo, veio o Vila Nova sendo campeão com o gol do Vaduca. Sim. Aí ele foi campeão 52, 53, aí 54 teve a final com o Cruzeiro, que aí ele vai e ganha o primeiro tricampeonato, e o tricampeonato vira um penta com um título dividido de 56, né? Porque teve a história lá do Atlético escalou na decisão um jogador em condição irregular, um lateral chamado Laércio. Naquela época, né, para ser profissional precisava ter um atestado de reservista, e ele não tinha atestado de reservista. Então o Atlético escalou esse jogador, o Cruzeiro descobriu essa história, entrou, aí a coisa foi se arrastando nos tribunais, aí o Tribunal de Minas mandou jogar de novo, o Atlético não aceitou, foi pro tribunal no Rio de Janeiro, né, que hoje seria o STJD, e aí no final das contas o acerto que teve foi dar o título para os dois. Então aí em 56 o Atlético foi penta com um título dividido com o Cruzeiro. Mas o Atlético nos anos 50 no Independência ele só perdeu 51, que foi uma final direta com o Vila, né? Sim. E depois 57, que foi a final América e Democrata de Sete Lagoas. Então ele dominou completamente ali o futebol mineiro. Então esse título de 58, né, pelo domínio que o Atlético tinha e pelo significado de ser o título do ano do cinquentenário, era muito especial. E aí ele conseguiu levantar a taça e a estratégia acabou dando certo, né? De ganhar o turno e poupar o time no segundo para poder fazer a decisão aí numa condição física melhor que o adversário. E eles voltaram a fazer a final em 99, e o Atlético e a América, né? E foram 3 jogos sensacionais, né? Foram 2 empates em 1-1. Os 2 primeiros jogos, eu lembro que no segundo jogo Não, 99 a América ganhou o primeiro. Ganhou o primeiro. 2-1, empatou o segundo 1-1, aí ele jogava a terceira pelo empate. O Atlético que tinha vantagem precisava da vitória, como acontece agora, né? O América ganhou o primeiro jogo, no segundo jogo, se ele ganhasse, ele era campeão. Empatou 1-1. No Mineirão, o goleiro do Atlético na época, acho que era o Kleber, e pegou uma bola com jogaram os dois. Né? Era o Kleber, ele pegou uma bola com a mão quebrada, teve que ser substituído pelo Emerson, e no jogo seguinte o Atlético ganhou de 1-0 com gol de Lincoln. Gol de pênalti. Nesses primeiros clássicos, né, na vitória foi 2-1 do América, e depois no 1-1 o Irênio, que depois ia jogar no Galo, foi destaque. O próprio Gilberto Silva, também em 99, o Gilberto Silva fez gol no 2-1.
O Rinaldo também jogava no América, depois de jogar no Atlético. Vários jogadores que saíram do América pro Atlético, né, estavam nesse time do América de 99. E esse time do Atlético que estava reconquistando o título mineiro, né? Que o Cruzeiro vinha de um tricampeonato, 96, 97 e 98. Ele não chegou à final e o Atlético conseguiu ser campeão mineiro novamente em cima do América. E eles voltaram a decidir um título 2001. Mas 99 tem uma curiosidade que une aquela final atual, né? A gente fez domingo lá no Hoje em Dia mostrando isso, que é o treinador uruguaio, né? O treinador do Galo era o Dari Pereira. Inclusive, o Diego Aguirre pode ser o quarto uruguaio campeão mineiro com o Atlético. Porque a gente teve o Ricardo Dias, né, que era o comandante lá dos anos 50, do time campeão do Gelo. A gente teve o Dari Pereira em 99 e antes, em 85, era o Oliveira, o zagueiro. O Oliveira encerrou a carreira de jogador no Atlético e imediatamente começou a de treinador e foi campeão mineiro de 85 em cima do Cruzeiro, numa final também fantástica, assim, de um ponto de vista de que o último jogo o Atlético venceu na prorrogação. Mas foi muito interessante porque no segundo jogo, que foi 2-2, as duas torcidas gritaram marmelada juntos, porque o Cruzeiro fez 1-0, o Atlético empatou 2-2, o Atlético fez 2-1, o Cruzeiro empatou 2-2, e os torcedores imaginaram assim, pô, esse pessoal tá meio que armando pra domingo o Mineirão encher. Acharam que era armação, mas encheram o Mineirão do mesmo jeito. Só faltou você falar que na final de 99 o técnico do América era o Givanildo também, né? Ia ser muita coincidência. Aí teve o troco do América, né? Em 2001 o América foi campeão em cima do Atlético, 2012 o Atlético foi campeão, né? E agora os dois voltando. Esse de 2001 também foram dois jogos sensacionais, né? Que o América ganhou de 4-1 o primeiro jogo. Foi a final do Apagão. A final do Apagão. O Atlético fez 3-0 no jogo da volta. Tava em cima do América para conseguir fazer o gol que daria o título. E o Alessandro, que também depois veio jogar no Atlético, fez o gol que deu o último título mineiro para o América. Pois é. E uma coisa interessante é que muito tempo que não tem uma final Cruzeiro e América, né? 23 anos, foi em 92, né, a última vez. O time dos sonhos, né? E naquele ano, o América, o Cruzeiro pegou a semifinal Rio Branco de Andradas, né? Inclusive teve um placar de 8-0 num dos jogos da semifinal aqui no Mineirão. E o Cruzeiro com um time meio que reserva, né? Por causa da Supercopa. Por causa da Supercopa. Ganhou, acho que lá em Andradas, de 1-0 e ganhou aqui de 8-0. E foi uma rodada dupla. O curioso dessa semifinal é que... Porque o América eliminou o Atlético, né? E os dois eliminaram no primeiro jogo. Exatamente, porque eles tinham vantagem de um ponto, então quer dizer, era uma melhor dois jogos. Eram 2 jogos, pois é. Mas se o time em vantagem ganhasse um jogo, ele já classificava. Que fazia 3 pontos. Exatamente. Aí o Cruzeiro ganhou do Rio Branco, acho que lá em Andradas, e o América ganhou do Atlético no Mineirão. O América tinha vantagem também. Se não me engano, o gol foi até do Robson, o ponta que tinha jogado no Cruzeiro. Aí no segundo jogo teve a rodada dupla, que eu acho que o Atlético ganhou do América de 3-1, e o Cruzeiro faz 8-0 no Rio Branco de Andradas. Aí Cruzeiro e América decidiram o Mineiro em 2 jogos, o Cruzeiro ganhou o primeiro de 3-2, um jogo até que o Milagres machuca, numa dividida com o Renato Gaúcho, num dos gols do Cruzeiro. E o segundo jogo, o Cruzeiro ganha de 2-0 e confirma o título num ano em que ele tinha sido bicampeão da Supercopa dos campeões da Libertadores. Então realmente foi um campeonato mineiro muito interessante e que foi ali, talvez, mas num período de muita alta do América, né? Que inclusive no ano seguinte, 93, seria o campeão mineiro num campeonato que foi decidido num quadrangular, mas que o América chegaria ao título vencendo o Democrata lá em Valadares. E interessante que Cruzeiro e América fizeram a primeira final do Campeonato Mineiro, que não era propriamente uma final, era um desempate, que foi em 1922, no segundo ano de existência do Palestra, né? O Palestra conseguiu uma ótima campanha. No primeiro campeonato, em 21, o Palestra foi vice-lanterna do campeonato, ainda estava se arrumando, né? Aí no ano seguinte o time engrenou e chegou no final do campeonato com o mesmo número de pontos que o América. Aí eles foram para um jogo de desempate no campo do Prado Mineiro, o América ganhou e prosseguiu rumo ao decacampeonato. Pessoal, nosso tempo está esgotando. Ô Alexandre, você lembra de alguma publicação, algum livro, alguma coisa sobre história de Campeonato Mineiro? Que alguém assim pode buscar mais informações sobre o campeonato? Ou é meio carente disso assim? O futebol mineiro é carente. Eu cheguei a fazer 2 revistas no Hoje em Dia que englobam um pouco disso. Eu fiz uma que chama Gigante do Horto, mas aí conta as finais de Campeonato Mineiro disputadas na era Independência. Então começa com esse Atlético e Vila de 51
e vai até o título mineiro de 63 do Atlético. O 64 Siderúrgica já foi direto no pontos corridos, não teve final, são só as finais, né? E em 2015 eu fiz uma revista dos 100 anos do Campeonato Mineiro, né? Em 2015, e aí dou lá o G4 do campeonato de 1915 até 2014, né? Todos os clubes, o mapa do Campeonato Mineiro, todos os clubes que participaram da competição, separados por região, o primeiro ano que eles participaram, quantas edições eles disputaram, entendeu? E conto um pouco dessa história aí do Campeonato Mineiro, destacando as decisões, destacando as polêmicas que a gente teve. Tem lá a primeira tabela do Campeonato Mineiro, foi publicada no Diário de Minas lá em 1915. Então, agora livro, né, como tem o Campeonato Carioca, como tem o Campeonato Paulista, realmente a gente não tem nenhuma publicação assim que fale da história do Campeonato Mineiro. Acho que aqui chega mais próximo disso, mas é muito direcionada ao Cruzeiro. É o Almanaque do Cruzeiro, né, que é do Henrique Ribeiro, e tem também o Almanaque do Leão do Bonfim, do Wagner Augusto, que tem inclusive um livro do Centenário do Vila também, que fala muito disso, mas mais direcionado ao clube, né? Mas realmente um livro, uma publicação contando a história do campeonato, a gente é carente disso. Ô, Rafael, antes de você encerrar, deixa eu só fazer vamos lançar um desafio aqui para nós 4 de futurologia. Nós falamos muito dos 4 grandes centros do futebol brasileiro. Vocês apostam quem vai ser o campeão de cada um deles, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, nesse próximo domingo? Eu acho que talvez a mais equilibrada seja até a de Minas Gerais. Eu acho que o Internacional está com a grande vantagem sobre o Juventude, né? Porque ganhou em Caxias, então joga no Beira-Rio. Eu acho que o Santos também dificilmente vai deixar de levar a taça em cima do Audax. O Vasco e Botafogo, eu acho que a tendência é que o Vasco seja o campeão. Invicto. Né? Exatamente, campeão e invicto. Né? Eu acho que realmente a tendência é essa. Tem um time superior ao Botafogo, embora no primeiro jogo o Botafogo tenha sido até superior, tenha criado mais. E em Minas Gerais, apesar da vitória do América, eu aponto o Atlético como favorito. Precisa de uma vitória simples. Individualmente tem um time muito superior ao do América, né? Agora eu acho que vai depender muito do que acontecer. Tem muita gente dizendo, se o Atlético classificar diante do Racing tem mais chance. Eu acho que é justamente ao contrário. Eu acho que se der errado contra o Racing, o Atlético entra mordido no domingo. Eu acho que se der certo, ele pode ter jogo na outra semana. Eu acho que a cabeça pode ficar meio perdida, porque é a história. O Campeonato Mineiro não é a prioridade de um time que está na Libertadores. Mas de toda forma, independentemente do que acontecer, eu acho que o Atlético é favorito, embora o América tenha tomado a vantagem para ele. Então, suas apostas: Vasco, Atlético, Inter e Santos. Você, Vitor? Olha, eu acho que eu vou seguir as apostas dele, porque dificilmente eu vejo no Juventude e o Audax em São Paulo revertendo essa vantagem. E assim, no caso do Campeonato Carioca, o Vasco, eu acho que ele está talhado para vencer o campeonato. Teve um assédio do Cruzeiro ao Jorginho que não deu certo, o Jorginho ficou e parece que está realmente comprometido com fazer o Vasco ganhar o título e voltar ele também para a primeira divisão, né, na Série B. E eu ainda acho que o Atlético consegue arrancar essa vitóriazinha. Inclusive eu acho que vai ser por um gol de diferença, não vai ser mais que isso não. Vai ser apertado. Vai ser apertado. Você, Rivelli? Tá tudo caminhando para isso mesmo que os dois falaram, né? O Internacional está com uma grande vantagem no Rio Grande do Sul, não deve deixar escapar esse título. Eu acho que o Atlético aqui, embora tenha jogado muito mal o primeiro tempo da primeira partida, esteja envolvido com o Libertadores, eu também acredito que ganhe o título no domingo. Em São Paulo, eu vou, só para ser do contra, eu vou de Audax, para ter uma zebra, e eu acho que no Rio de Janeiro também o Vasco merece o título. Fez uma campanha sensacional e deve coroar com o título no domingo. Então eu vou no contra no Rio de Janeiro, acho que vai dar Botafogo, pra ser alguma coisa diferente, né? Dificilmente também eu acho que o Santos não vai ganhar. Também no Sul também já está bem encaminhado, né? O Internacional ser campeão. Eu acho que vai dar Atlético aqui em Minas também. O Botafogo vai surpreender. Alexandre, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo a participar, né? Bater um papo aqui com a gente no De Fora é Minha. Beleza, obrigadão. É um prazer sempre falar de futebol. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, Rivelli. Até mais, pessoal.
Pessoal, voltamos na semana que vem com um novo tema. Você pode comentar aí na nossa página, compartilhe, né? Chame seus amigos aí para ouvir a gente aqui o nosso bate-papo. Também, é claro, aí sempre dê sugestões, né? O que você tá achando do programa. Também dê alguma sugestão de tema que você quer ouvir aqui no De Fora é Minha. Eu sou o Rafael Miguel. A gente volta na semana que vem. Valeu! Ô, aí. De fora é minha, hein?